Em 3 a 5 anos, mais da metade dos empregos será substituída por IA. O que acontecerá agora? Acontece que as empresas vão precisar de muito menos funcionários para obter o mesmo faturamento. Ou seja, as empresas vão ganhar muito mais dinheiro, vão ter margens maiores, a lucratividade das empresas vai aumentar. O que acontece com a lucratividade das empresas? Ela é distribuída para os proprietários. Quem são os proprietários? Os acionistas. Ou seja, como funcionário, como trabalhador, você vai ter cada vez mais dificuldade nos próximos anos, porque você vai ser taxado até o limite, pois a inflação está alta e a inteligência artificial vai tirar seu emprego. Ao mesmo tempo, como acionista, fica cada vez mais fácil para você, porque seus lucros aumentam cada vez mais. Você pode pensar, sou trabalhador, não acionista, mas eu digo, seja ambos. Baltazar, que bom conversar com você. Fico feliz por sua presença. Olá, Simo, o prazer é todo meu. Sua geração é frequentemente chamada de egoísta e preguiçosa, não tem vida fácil. Antigamente, as pessoas trabalhavam 50 horas e se matavam de tanto esforço, e hoje muitos querem uma semana de 3 dias, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, e de preferência, alcançar a liberdade financeira aos 25 anos. Agora, falando sério, isso é comodismo ou os jovens simplesmente entenderam melhor que esse jogo antigo não funciona mais? Sim, ótima pergunta. Posso dar um exemplo. Ontem conversei por telefone com um grande amigo meu, que também fez o ensino médio comigo na época, e eu ainda me lembro de quando decidimos o que iríamos estudar. E naquela época, durante a escola, por acaso eu descobri a falha no sistema, que depois me deixou financeiramente livre. E sobre essa falha nós também vamos falar mais tarde. Só que meu amigo não tropeçou nessa falha. Meu amigo seguiu o caminho tradicional. Ou seja, eu me lembro como se fosse ontem, quando ele me disse naquela época que os maiores salários iniciais eram em informática empresarial. Por isso ele estudou informática empresarial em Munique, em uma universidade muito boa e renomada. Ele fez o bacharelado e eu sempre acompanhei isso, eu estava em Madrid e sempre que eu o visitava eu ficava sabendo. Época de provas, muito estresse, programação pesada, olhos cansados. Então, ele ralou muito, trabalhou duro mesmo, terminou a universidade muito bem e depois do bacharelado fez o mestrado. Ele também sempre trabalhou durante esse tempo com empregos de estudante, bancou tudo sozinho. E, bom, agora ele tem um mestrado e agora eu conversei com ele para saber se ele tem um emprego. Como está o mercado de trabalho na Alemanha atualmente? Isso me interessa, pois vivo de investimentos e sempre acho interessante. O mercado de trabalho, na realidade de quem está procurando emprego, é realmente tão ruim e tão difícil como dizem? E aí ele me contou que agora conseguiu um emprego. E ele disse que conseguiu um emprego realmente bom em uma startup de software que está crescendo muito bem. E agora ele ganha 9.500 euros brutos. Comecei a fazer as contas e isso foi realmente interessante. 9.500 euros brutos é um salário que a maioria diria: uau, esse cara realmente conseguiu. Chegou tão longe quanto alguém pode nesse sistema com um salário inicial. Mas quando a gente faz as contas honestamente, aí sobra para ele. Dos 9.500 euros, sobram cerca de 4.500 a 4.800 euros, o resto vai para impostos e contribuições sociais. Desses 4.800 euros, um apartamento em Munique já leva facilmente 1.500 euros. Aí você fica com cerca de 3.000 e uns trocados. Se você ainda quiser viver, comer, ter um carro e tudo mais, aí vão facilmente mais 1.500 a 2.000 euros. E se você for bem sincero e disser que aquela pessoa que deu 100% de si, que não foi a festas de estudantes, que realmente ralou, essa pessoa, se ainda viver de forma econômica, pode, no final das contas, economizar 2.000 euros por mês, e isso já é realmente muito bom. Preciso ser sincero, economizar 2.000 euros por mês soma 24.000 por ano, mas ainda será necessário mais tempo. Você vai precisar de cerca de 8 anos só para conseguir o valor da hipoteca do seu imóvel, ou seja, nem sequer para comprar a casa, e ainda assim vai passar a vida toda endividado. O que eu quero dizer com isso é que eu tenho muitos outros amigos que não seguiram esse caminho, mas sim estudaram algo mais fácil, algum curso de ciências sociais ou pseudociências. Depois eles sempre trabalharam meio período, e sim, aí eles acabam pagando bem menos impostos. E por que eu deveria me esforçar tanto se mesmo seguindo esse caminho, ainda assim não consigo alcançar a liberdade financeira? Minha resposta é clara, não compensa nesse sistema seguir esse caminho difícil. Baltazar, você seguiu outro caminho. Como o seu amigo que mora atualmente em Munique te vê?
Ah, boa pergunta. Então, quando você está dentro desse sistema, parece impossível que exista uma alternativa. Existe aquele exemplo do sapo que você coloca numa panela, e todos nós somos, de certa forma, esse sapo sentado na panela da Alemanha, dentro desse sistema. E a gente vai para a faculdade, faz tudo aquilo que nos mandam fazer. A verdade é que a água vai ficando cada vez mais quente. E a gente vê que a aposentadoria não funciona mais, o sistema não funciona mais, meu amigo nunca vai alcançar liberdade financeira nesse sistema, todas essas coisas, vocês sabem do que estou falando. E a água vai ficando cada vez mais quente, só que se você é o sapo sentado nessa água, você não percebe isso. E aí você pensa que esse é o único caminho que existe e a gente acaba sempre fazendo aquilo que acha que é possível. Há outro caminho totalmente diferente que estamos discutindo e mostrando aqui. Também ajudamos muitos a segui-lo, que é o caminho do erro do sistema. Mas vamos falar sobre isso mais tarde. Você descreveu muito bem, é parecido com relacionamentos. Se você não está emocionalmente envolvido, para quem observa de fora, é muito claro se o relacionamento vai dar certo ou não. Ao se envolver emocionalmente, como seu amigo atualmente no sistema, ou eu, que por anos fui soldado do sistema como funcionário e empregado público, então você não tem mais capacidade de aceitar uma outra realidade. E só quando você realmente sai é que percebe esse erro no sistema. Sim, com certeza. E esse erro do sistema é realmente interessante. Você acabou de falar, Baltazar, sobre aquele erro no sistema que te libertou financeiramente. Diga pra gente em poucas frases do que se trata exatamente. Ok, vou tentar explicar da forma mais simples possível, porque a minha situação é que eu passo o dia todo lidando com economia, finanças, bolsa de valores, mercado de ações. Eu vivo do mercado de ações, eu vivo da bolsa de valores. E claro, esse é um tema muito complexo, mas vou tentar explicar da forma mais simples possível. No final das contas, estamos em um sistema onde precisamos de crescimento econômico porque temos um nível de endividamento incrivelmente alto. E quando você tem muita dívida, essa dívida sempre vence de tempos em tempos. E quando essa dívida vence, você precisa ou pagar a dívida ou refinanciar. E isso só funciona se você tiver crescimento econômico. O grande problema, porém, é que se você olhar as taxas de crescimento econômico desde a Segunda Guerra Mundial, verá que elas diminuem a cada ano. Tanto a Alemanha quanto o Japão, os Estados Unidos, a Inglaterra, na verdade, todo o mundo desenvolvido tem um crescimento econômico decrescente ano após ano. Mas se você olhar as taxas de endividamento, elas aumentam a cada ano. E isso não é um sistema sustentável. E o erro no sistema é que os políticos, e eles realmente não têm outra escolha, sempre agem assim. Quando as dívidas ficam pesadas demais, eles ligam a impressora de dinheiro. E nós sabemos pela história que, quando a dívida cresce mais rápido do que a economia, do ponto de vista dos políticos, você só tem uma solução. E a solução é imprimir dinheiro. É preciso desvalorizar o dinheiro, pois dívida é dinheiro. Ao desvalorizar, quem são os maiores devedores? São todos os estados do mundo, como França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, e por isso eles sempre vão desvalorizar nossa moeda. Essa é a sua moeda, na qual você guarda suas economias. Esse é o euro, o dólar, o iene e assim por diante. E sempre que começa a próxima farra de impressão de dinheiro, como eu costumo chamar, aí os ativos de risco disparam, aí o Bitcoin dispara, aí o ouro dispara, aí as ações disparam, e esse é o erro do sistema. O dinheiro fiduciário perde valor a longo prazo, mas certos ativos de risco como Bitcoin, ações e ouro sobem incrivelmente. Foi assim que alcancei a liberdade financeira. Em 2016, comprei criptomoedas que valorizaram muito devido à impressão de dinheiro, tornando-me financeiramente livre. A próxima rodada de impressão de dinheiro está chegando e deve causar nova alta e forte aumento nos mercados de risco. E você precisa entender esse sistema, porque só quando você entende esse sistema é que pode se beneficiar dele. E então você não precisa alcançar a liberdade financeira apenas com trabalho duro, economizando por 20, 30 anos, mas pode acelerar isso de forma incrível. Se essas são justamente as questões que te preocupam, sair do sistema, controlar melhor sua vida e ter clareza sobre o dinheiro, preparamos um webinar gratuito sobre isso em 29 de março às 17 h. Sim, exatamente. Obrigado, Simo, por mencionar isso. Só posso dizer que nesse webinar vamos mostrar por que a próxima impressão de dinheiro já está batendo a porta. E também como você, se ainda não é multimilionário, se tem apenas um pouco de dinheiro que pode economizar todo mês,
pode se beneficiar disso. Então vale a pena, é 100% gratuito. Tudo o que você precisa fazer é clicar agora em garantir ingresso grátis, colocar aqui seu nome, sobrenome, primeiro nome, seu e-mail e clicar em garantir ingresso grátis agora. Então você já estará participando. Estamos ansiosos por você. Vai ser 100% gratuito. Tenho 35 anos, Baltazar, quero me tornar financeiramente livre, mas não faço ideia de por onde começar. Qual o primeiro passo que qualquer um entende e podemos compartilhar com nossos espectadores? Ok. Liberdade financeira é algo que você pode alcançar com lógica e matemática. E existe uma fórmula, e essa fórmula é sempre a mesma. Vou explicar isso de forma simples agora. No webinar vamos aprofundar muito mais, mas agora vamos ao básico. A primeira coisa que você precisa fazer é ganhar mais dinheiro. Essa é a coisa mais importante. A liberdade financeira não começa com o investimento, embora isso seja uma parte muito importante, mas começa com a renda. O que você pode fazer para ganhar mais dinheiro? Existem inúmeras maneiras de você ganhar mais dinheiro. Dentro do sistema, elas são limitadas. Fora do sistema, e é isso que vamos te mostrar, você tem muito mais possibilidades. O primeiro passo é ganhar mais dinheiro. O segundo é gastar menos, vivendo de forma mais econômica e principalmente otimizando os impostos. Existe um motivo pelo qual os super ricos quase não pagam impostos, porque há truques fiscais incríveis que permitem que você otimize seus impostos. Ou seja, agora você ganhou mais, gastou menos e agora tem mais dinheiro disponível para investir. O investimento é o terceiro passo. Primeiro, ganhar mais dinheiro, gastar menos, e agora chegamos ao investimento. Investir parece difícil, parece complicado. Você talvez pense, preciso ter estudado para isso? Não, não precisa. É bem simples. Você pode começar com um ETF, onde pode investir 25 euros por mês como investimento mínimo e o quanto quiser, ou seja, qualquer um pode começar. Você pode investir apenas por meio de ETFs, aí é super simples depois de configurar uma vez. O mercado de capitais rende cerca de 8% ao ano, de forma bem conservadora. Se você for mais agressivo, também existem possibilidades de ganhar de 10 a 20%, mas com 8% ao ano, você dobra o seu dinheiro aproximadamente a cada 10 anos. Mostrei para minha irmã que se ela investir o auxílio infantil de cerca de 200 ou 300 euros mensais recebido para os filhos, pode ter um bom retorno. Se ela investisse isso no mercado de ações sem risco, com o menor retorno ajustado pela inflação, a criança, quando fosse se aposentar, receberia 4.500 euros de aposentadoria todo mês. A partir de 250 ou 300 euros, esse é o rendimento máximo dos juros compostos. Todo mundo que é super rico é porque aproveita os juros compostos. E essas são as coisas que você precisa entender. Ganhar mais dinheiro, gastar menos dinheiro e então investir a diferença de forma inteligente, e tudo isso, como você faz isso e como você consegue um pouco mais de rendimento. Como você pode ler os ciclos, como você pode resolver a questão da impressão de dinheiro, como você pode antecipar a impressão de dinheiro e, por causa da impressão de dinheiro, assumir mais riscos. Tudo isso é um pouco mais difícil, mas vamos te mostrar isso no webinar. Por isso, inscreva-se, realmente vale a pena. Não perca essa oportunidade única. Muitos espectadores, Baltazar, têm a sensação de que trabalham duro, mas mesmo assim não avançam. São os que trabalham duro os que acabam se dando mal. E você consegue avançar com 25 euros por mês? Eu preciso ser honesto, é claro. Com 25 euros por mês não vai dar certo. A não ser que você tenha muito tempo. Mas o objetivo não é economizar 25 euros por mês, e sim 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Sempre é uma função de quanto você ganha, quanto você gasta e quanto consegue economizar. Você tem muitas formas de fazer isso melhor, mas está certo. Nosso sistema pune as pessoas que trabalham duro, e isso é tão injusto. Mas, por outro lado, há falhas nesse sistema, há muitas falhas nesse sistema. E imprimir dinheiro, a desvalorização do que você economizou. Por isso, tudo fica cada vez mais caro para você. Mas, ao mesmo tempo, meus investimentos aumentam várias vezes. Sim, eu também pago mais no supermercado, também pago mais para abastecer, também pago mais para voar, também pago mais para morar. Mas meus investimentos crescem de 3 a 5 vezes mais rápido do que os preços. E por isso eu não me importo nem um pouco. E é aí que você precisa entrar. Mas se você tentar só com trabalho duro, só do jeito que seus pais fizeram e seus avós te ensinaram, trabalhar duro,
Na poupança, sim, sem correr riscos, então você não vai conseguir, porque esse sistema trabalha contra você. E também existem maneiras de ganhar muito mais dinheiro. Especialmente na economia digital, na digital economy, existem maneiras de ganhar uma quantidade incrível de dinheiro se você fizer do jeito certo. E como eu disse, é por isso que fazemos esses eventos, para compartilhar nosso conhecimento com vocês, para que vocês também possam se tornar livres, porque o sistema, nossos políticos, não vão libertar vocês. Concordo com você. Qual é o principal fator de alavancagem? É isso mesmo? Construir uma carreira, como por exemplo o seu amigo que estudou muitos anos, ou você diria que é melhor desacelerar um pouco e começar a investir cedo, ou seja, construir carreira ou investir cedo? Existe um ditado muito bonito: por dentro, a roda de hamster parece uma escada de carreira, e você precisa se perguntar na escada de carreira: onde você vai chegar? E o problema que você tem hoje na Alemanha é que não importa o quanto você se esforce, no final das contas, você sempre vai pagar mais impostos, você vai entregar tudo para esse sistema. E os políticos pegam esse dinheiro, financiam guerras e assim por diante. Isso não vai funcionar desse jeito. Então, a resposta é bem clara: ambos. Você precisa investir cedo. Quanto mais cedo você investir, melhor. Se você tem filhos, acredite em mim, é sua responsabilidade, seu dever absoluto. Começa a investir para seus filhos agora, porque os juros compostos, quanto mais cedo você começa, mais forte eles agem. Vou te dar esse exemplo maravilhoso do Warren Buffett. Warren Buffett ganhou a maior parte do dinheiro dele depois dos 83 anos. Porque a última duplicação nos juros compostos simplesmente faz toda a diferença. E se você duplicar de novo, você já está com quase 75% do que ganhou só nas duas últimas duplicações. Então, como eu disse, os juros compostos são incrivelmente poderosos. Ao mesmo tempo, você precisa pensar em como quer viver se quiser subir na carreira. Existe essa possibilidade. Aí você tem pouca liberdade, muito trabalho e uma carga tributária incrivelmente alta. Se você disser, quero encontrar uma alternativa, por exemplo, vou trabalhar por conta própria ou vou ser empresário, de repente você tem oportunidades completamente diferentes. Como empresário, você pode otimizar impostos incrivelmente bem na Alemanha. Como autônomo, você pode otimizar impostos na Alemanha, mas como empregado, infelizmente não. Se você disser para si mesmo, talvez eu nem queira ficar na Alemanha, talvez a Alemanha não tenha perspectiva para mim. Vamos ser sinceros, a Alemanha errou nos últimos 20 anos. A Europa está com aparência ruim e o mundo mudando. China e os Estados Unidos estão travando uma luta que está sendo realizada por meio de guerras por procuração. Talvez existam possibilidades completamente diferentes nos países asiáticos. Eu estou aqui em Koh Phangan há 3 meses. Eu pago 10 euros por uma comida incrivelmente boa, de qualidade realmente excelente. Com 10 euros na Alemanha, eu nem começo a pensar em sair para comer. E aqui eu não tenho problemas de energia. Tudo aqui é muito mais barato, é muito mais barato. Eu tenho sol, enquanto na Alemanha o tempo está ruim. Eu tenho pessoas incríveis ao meu redor. E é mais barato e melhor. Por que eu deveria estar na Alemanha? E se você diz que talvez o mundo seja muito mais bonito em outro lugar, então você tem a possibilidade de reduzir sua carga tributária ao máximo quase a zero, dependendo de como você está estruturado. Para cada pessoa é um pouco diferente e você tem possibilidades incríveis. Mas, por favor, me faça esse favor, não seja esse sapo. Não seja esse sapo que fica sentado no tanque, na panela, até morrer um dia. Porque a água vai ficando cada vez mais quente e você precisa acordar agora. Você falou agora há pouco sobre essa orgia de impressão de dinheiro, eu gosto desse termo. Quem recebe esse dinheiro primeiro e quem recebe por último? Bom, eu não sei até que ponto devo entrar em detalhes, mas quando o dinheiro é impresso, ele vai primeiro para o setor financeiro. Existe uma regra básica. Vocês sabem, existe uma economia, existe um setor financeiro e existe um certo crescimento econômico. E quando a impressão de dinheiro supera o crescimento econômico, por exemplo, se 10% de dinheiro é impresso, em média, a quantidade de dinheiro impresso tem sido de cerca de 8% ao ano nos últimos anos, simplesmente o valor médio, enquanto o crescimento econômico fica em torno de 2 a 3%. Tudo que se imprime de dinheiro além do crescimento econômico, pois este também exige mais dinheiro. Mas se mais dinheiro for impresso do que o crescimento da economia, ou seja, a economia cresce 3%, mas a impressão de dinheiro é de 8%, então você tem esse 5% de liquidez excedente. E isso vai para o setor financeiro, não vai para a sua conta, vai para o setor financeiro. E aí existem muitos mecanismos agora, como a compra de títulos pelo Banco Central, muitos investidores institucionais que então não têm mais títulos. O Banco Central comprou todos, reduzindo o risco. Quem comprava bons títulos compra piores, e quem comprava boas ações passa a comprar ações piores.
Quem antes comprava ações ruins passa a adquirir criptomoedas e assim sucessivamente. Isso vai escalando para baixo. E é assim que você tem esses excessos, que quando o dinheiro é impresso, uma quantidade enorme de liquidez flui para o setor financeiro. E com isso, as classes de ativos, as diferentes classes de ativos, se beneficiam incrivelmente. E aí, acontece algo como o Bitcoin triplicar ou quadruplicar, algumas ações de tecnologia se multiplicarem por 5 ou até 10 vezes. E você pode se beneficiar disso de forma incrivelmente forte. Eu acho a educação financeira tão essencial, só de imaginar. A gente passa 12, 13, 14 anos na escola e ninguém realmente explica pra gente o que é dinheiro, o que é investir, o que é construção de patrimônio. Eu tenho a sensação de que as pessoas precisam ou devem continuar financeiramente ignorantes, para que elas não descubram de jeito nenhum a falha no sistema, para que continuem pagando seus impostos direitinho, sejam obedientes e nunca questionem nada. E de certa forma também acho que não quero glorificar o dinheiro, pelo amor de Deus, mas o dinheiro é simplesmente, depois do amor, algo muito importante. Uma das maiores energias é o poder de agir, dizer não e definir a vida por suas próprias regras. E eu acho que todo o sistema é construído de forma que pouquíssimas pessoas realmente se beneficiam disso. Eu acho que 90% das receitas do Estado vêm dos empregados, das pessoas que trabalham duro, que realmente se esforçam muito, e eu acho que estar fora desse sistema é muito importante. Simplesmente não ser esse sapo ou simplesmente não ser tão desgastado por esse sistema a ponto de só acordar quando já é quase tarde demais. Sim, então a gente tem que pensar em como tudo isso funciona. No fim das contas, como você acabou de dizer, quem são os soldados do sistema, quem são os peões que são explorados até não sobrar mais nada, quando os de cima decidem que vai haver guerra. Eles sempre fizeram isso. Mandam os peões como bucha de canhão para a linha de frente. E quando eles não aguentam mais, aí o sistema chega ao fim em algum momento. E especialmente quando olhamos para a política, eu realmente tenho a sensação de que todos os políticos que estão atualmente no cargo, eu acho que eles simplesmente entenderam que o nosso sistema está chegando ao fim. E é por isso que temos todos esses escândalos de corrupção e também por isso que não temos mais renúncias. Porque eles simplesmente pensam, agora temos mais 3 a 5 anos para encher os bolsos, depois esse sistema vai acabar de vez. Aí você tem o funcionário que trabalha direitinho, o trabalhador que trabalha direitinho, dele tiraram tudo durante 30, 40, 50 anos, aposentadoria, pensão e assim por diante. Tudo isso são investimentos, onde o dinheiro é aplicado, mas eles são desvalorizados drasticamente pela inflação. A aposentadoria não é segura, isso é um sistema nominal, mas se você tem uma aposentadoria ou um seguro de vida e assim por diante, isso é investido em títulos, e esses títulos são desvalorizados drasticamente a cada ano. E esse é o grande problema. Aqueles que simplesmente trabalham duro não querem pensar sobre isso, que dizem: só me deixem em paz, eu só quero fazer tudo certo. Eles pagam por isso. E os políticos tiram proveito, as grandes corporações tiram proveito. E agora é a decisão que você precisa tomar. Os lucros das grandes corporações vão para os acionistas. Você pode se tornar um acionista e aí você se beneficia disso, você está dentro, você vai lucrar com isso. Ou você diz, eu vou continuar como trabalhador, não quero lucrar com ações, e aí no final você acaba ficando sem nada, porque suas economias vão perder o valor. Não no próximo ano, não nos próximos 2 anos, mas ao longo dos próximos 20 anos elas vão perder totalmente o valor. E suas ações, por outro lado, vão subir muito. Como você enxerga a evolução da inteligência artificial nos próximos anos? Eu me dedico muito à IA simplesmente porque a IA faz com que as pessoas possam se tornar desnecessárias. Não em todos os setores, mas em muitos setores. Por exemplo, os salários mais altos estavam no setor de programação. Sim, o que é IA agora? Atualmente, a IA ameaça principalmente programadores, sendo o grupo mais suscetível a demissões. O que está acontecendo? É isso que as pessoas precisam entender. A IA vai, nos próximos 3 a 5 anos, substituir passo a passo mais de 50% dos empregos existentes. Então, isso é simplesmente um fato, nós sabemos disso. Em 3 a 5 anos, mais de 50% dos empregos existentes serão substituídos por IA. O que vai acontecer agora? O que acontece é que as empresas vão precisar de muito menos funcionários para gerar o mesmo faturamento. Isso significa que as empresas vão ganhar muito mais dinheiro, terão margens maiores e a lucratividade das empresas vai aumentar. O que ocorre com a lucratividade das empresas? Ela é distribuída aos proprietários, que são os acionistas.
Ou seja, como funcionário, como trabalhador, você vai ter anos cada vez mais difíceis, porque vai ser taxado até o limite, porque a inflação está muito alta e porque a IA vai chegar e tirar o seu emprego. Ao mesmo tempo, como acionista, tudo fica cada vez mais fácil para você, porque seus lucros aumentam cada vez mais. Agora você provavelmente vai dizer: ah, eu sou só trabalhador e não acionista. E agora eu digo: faça os dois, seja trabalhador. Tente seguir o melhor caminho na sua carreira. Tente subir, tente ganhar mais dinheiro e invista esse dinheiro no mercado de ações. Se ao longo de 20 anos você juntar algumas centenas de milhares de euros assim, você vai alcançar a liberdade financeira. Se você não fizer isso, vai perder seu emprego e não vai ter nada. Concordo totalmente com você, treat e stand-by. Também acho essas promessas kamikaze e sair rápido do emprego um pouco arriscado. Isso não me atrai muito depois de tantos anos sendo um soldado do partido, mas dizer assim, ei, onde você está agora, na verdade é a melhor posição de todas. Você está em uma situação confortável, mas use essa alavanca financeira e se envolva com ETFs, se envolva com ações, se envolva com todos os mercados financeiros e descubra o erro do sistema para você. Acredito que essa seja a melhor posição possível. Com certeza. E o que as pessoas subestimam muito é o quão forte esse avanço tecnológico vai chegar. Nós, seres humanos, sempre pensamos de forma linear, mas coisas como o avanço tecnológico ou os juros compostos crescem de forma exponencial. E a última duplicação, eu falei antes sobre a fortuna de Warren Buffett, a última duplicação é uma duplicação. Ou seja, em algum momento você fez 50% de todo o seu patrimônio em apenas alguns anos. E se isso dobrar de novo, essa é a última vez que dobra com juros compostos. É impressionante. Agora você sabe onde aqui está. Quando você conversa com o ChatGPT, ele comete erros às vezes e até inventa coisas. Seu QI é 100, talvez. Mas agora imagine isso dobrando quando isso tiver dobrado. E eles dobram a cada 6 a 8 meses. Quando isso tiver dobrado, de repente vai ser mais inteligente do que você. E quando dobrar de novo, e depois de novo, e de novo, e de novo, então a gente nem consegue imaginar o quão inteligente isso vai ser. E se você agora for para a robótica, agora você tem robôs que conseguem andar um pouco, mas ainda não funciona tão bem. Mas se você dobrar isso de novo, e dobrar de novo, e dobrar de novo, e dobrar de novo, com uma duplicação a cada 8 anos, você chega a 5 anos, mas com uma duplicação a cada 8 meses, em 5 anos você tem um aumento de 128 vezes. Se simplesmente projetarmos o progresso atual para frente, em 5 anos você terá um aumento de 100 vezes. Isso significa que, nos próximos 5 anos, teremos robôs que podem andar, praticar esportes, fazer trabalhos manuais, eles podem fazer tudo isso. Mas eles também serão super inteligentes. Ou seja, eles são maiores que você, mais fortes, mais rápidos, não querem aumento de salário, trabalham no escuro o tempo todo e fazem isso para seus donos. Os donos são os acionistas e os lucros vão para eles. Ainda temos tempo para isso. Não digo isso para te deixar inseguro, mas porque é a realidade. Às vezes me sinto como quem observa e diz, vamos chegar lá, mas as pessoas não veem, pois pensam de forma linear. E quando você começa a pensar em função exponencial, aí você também pode ficar super rico no mercado de capitais, porque o mercado de capitais é só função exponencial. Isso ocorre porque as pessoas ficam mais ricas. E chega um momento em que você fica tão rico que se afoga em dinheiro, e aí você tem Jeff Bezos, Elon Musk, todos esses, como quer que se chamem. E se eles dobrarem de novo, é por isso que acabam tendo 80 a 90% de todos os recursos. E todos esses pontos vamos abordar em detalhes no webinar. Vou contar para vocês como conseguir sair do sistema. Eu era professor concursado antes. Vou apresentar uma estratégia de saída clara e prática, sem promessas kamikaze, mas algo realmente sustentável. E um sistema sólido e viável. Quando tentei fazer algo kamikaze, geralmente acabei quebrando a cara. Mas vou explicar isso para vocês novamente no webinar. Baltazar, 3 recomendações de ação concretas para nossos espectadores. Mental, principalmente para alcançar clareza e soberania neste mundo tão agitado e caótico. Sim, a primeira coisa que você precisa fazer é, em inglês, colocar sua vida em ordem. Então pense bem, existe uma frase maravilhosa de Charlie Munger, um investidor realmente bom. Ele disse, inverter, sempre inverter, ou seja, sempre vire ao contrário. Não comece pensando em tudo o que você precisa fazer para melhorar sua vida. Comece assim, escreva agora mesmo, pegue uma caneta e anote. O que está piorando sua vida agora?
E então tente evitar essas coisas. É porque você fuma, é porque você não faz exercícios, é porque você vive de forma não saudável, é porque você tem pessoas ao seu redor que sugam demais a sua energia. É porque você checa o celular 100.000 vezes por dia. É porque você usa redes sociais? São as notificações push do seu celular? Eu não tenho notificações push no meu celular. Quando eu decido quando e onde estou disponível. E não quando outra pessoa decide quando e onde estou disponível. Ou seja, anote isso primeiro. Quais são todas as coisas que te roubam energia e tempo? Quando você tiver essa lista, então comece deixando de lado uma coisa na primeira semana, não faça demais. Porque se você anotar logo 5 coisas e disser, agora vou fazer isso, e deixar 5 coisas de lado, seu sistema imunológico entra em colapso. Seu sistema entra em colapso. Aí você vai ficar estressado, porque cada uma dessas rotinas tóxicas que você tem rouba a sua energia. Mas é uma rotina, e isso te dá segurança. E porque te dá segurança, você faz isso. Eu sei que parece bizarro, mas é assim que nossa psique funciona. Ou seja, tente tirar uma coisa e depois de uma semana a segunda, depois de uma semana a terceira. Se essas coisas sejam 5 ou 10 que te roubam energia, quando você se livrar delas, aí sim você pode voar. Mas se você tiver esses blocos de concreto pesados nos seus pés, você não consegue voar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, quando você tiver se livrado de todas essas coisas, procure ter momentos de descanso e tédio. Eu já me perguntei muitas vezes como eu consegui ganhar tanto dinheiro nos últimos anos. Como eu consegui construir o canal no YouTube nos últimos anos? Como eu consegui montar um negócio? Como eu consegui fazer tudo isso? E para mim, a resposta é que eu sinto muito tédio. Todas as grandes coisas nascem no silêncio e eu me entedio de propósito. Eu medito, faço 2 horas de yoga todos os dias, faço muitas coisas que me colocam nesse estado de tédio. E quando meu cérebro não está ocupado com nada, é um silêncio absoluto. De repente surgem novas ideias e ele conecta áreas que normalmente não seriam conectadas e então de repente eu tenho uma nova ideia. Então tente se entediar, porque assim você não vai forçar nada, mas de repente acontece e aí você sabe o que precisa fazer. E a terceira dica é: faça esportes. Acredite em mim, tente praticar esportes. Você precisa fazer exercícios e se alimentar de forma saudável. E dormir 8 horas, essas 3 coisas. 8 horas de sono, alimentação saudável e esportes. Se você fizer essas 3 coisas e as outras 2 que mencionei, vai virar uma máquina. Você vai ter muito mais energia, vai transmitir muito mais vitalidade e vai se sentir realmente, realmente bem. E a quarta e última coisa é: se inscreva agora no webinar. O link está na descrição do vídeo abaixo. É só clicar, colocar seu nome. Você está dentro, vamos te ensinar esses truques e sua vida vai melhorar. Ei, Baltazar, no segundo conselho que você deu agora, eu realmente fiquei arrepiado. Porque todos corremos pelo mundo como galinhas assustadas e achamos que precisamos estar super informados. Mas no fundo, a verdadeira magia está em lembrar quem você realmente é. E isso acontece de verdade, principalmente quando estamos entediados. É aí que nosso corpo fala com a gente e todas essas ideias incríveis vêm à tona, e por um momento não estamos informados nem sendo constantemente bombardeados. Acredito que esse é o maior superpoder e alavanca da vida. As pessoas acham que cada vez mais informação é bom, mas a verdade é que nosso cérebro só consegue processar muito pouca informação. E nós viemos da Idade da Pedra. Naquela época, talvez houvesse uma informação por dia. Agora, com as redes sociais ou com o avanço tecnológico, temos 100.000 informações por dia. Mas ainda assim, só conseguimos processar uma. E é por isso que, se você busca a tranquilidade, vai encontrar o que realmente deseja e o que realmente está dentro de você. E na maioria das vezes a gente já sabe, geralmente já sabemos, só que estamos tão distraídos, tão distantes de nós mesmos, que acabamos sempre seguindo por esses caminhos errados. Mas eu sempre penso, no final das contas, talvez a vida é um presente tão grande, nossos pais nos deram esse presente incrível. Vejo isso também como uma responsabilidade de fazer o melhor e aproveitar ao máximo. E é por isso que eu sempre me comparo com a pessoa que eu poderia ser, porque eu sei se eu fizer todas essas coisas. Então, tantos potenciais de crescimento serão liberados, e é isso também que eu espero gerar aqui nos espectadores, que vocês simplesmente vejam. Ei, eu posso ter muito mais, eu posso fazer muito mais e eu não preciso ficar preso nesse maldito sistema. Quando eu acelero, eu chego no próximo nível e depois em outro nível. E aí eu tenho crescimento. E então novas portas se abrem e tudo fica muito mais empolgante e emocionante.
E sim, por isso só posso dizer, como diz o ditado, na variedade o homem vive, na rotina ele só existe. Tem um provérbio que agora não consigo lembrar direito. Mas, pessoal, estamos ansiosos por vocês. Estou ansioso pelo domingo às 17 horas. Inscrevam-se, nos vemos.